Pronto. Tá todo mundo nos ouvindo agora. Vamos começar. E assistindo também? Também. Sim, o Blaze não chegou, deve estar chegando aí. 9h07. Voltamos com a Manhã da Gente. É hora da entrevista na Manhã da Gente. Politicando na Manhã da Gente. Hoje o nosso espaço no programa Manhã da Gente é para falarmos sobre política. Afinal, 2020, um ano de eleições municipais em todo o nosso país. Principalmente quando se fala em eleição municipal, mexe com as pessoas. E você, como é que está a expectativa para a eleição 2020? Vamos falar um pouco sobre eleições, sobre preparação. O consultor político Tony Luiz é o nosso convidado de hoje aqui no Manhã da Gente. Tony, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Gente. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio Asa Branca FM, qual tenho um carinho especial, porque já trabalhei quando a AM no início da emissora. Após um período do início da emissora, estive aqui nos microfones, qual estou matando a saudade agora, né? Tony, nós estamos a menos de um ano da eleição de 2020. Para quem quer se candidatar a algum cargo, essa preparação já deve começar ou uma preparação que já deveria ter começado muito antes do que o que eu estou falando, que é começar agora? Já deveria ter começado, né? As eleições começam após término de uma outra, isto é, terminou a campanha de deputado estadual, federal, presidente, governador, já é para iniciar assim a campanha de prefeitos, né? Prefeitos, vereadores. Essa é a metodologia. Quanto mais cedo você começar, melhor. É o prazo mínimo que a gente indica que você trabalhe 1 ano e meio antes das eleições, para que então você tenha um direcionamento profissional, uma coordenação altamente capacitada, preparada, e recomendo que seja 1 ano e meio antes. Isso aí já dá um espaço confortável para que os profissionais possam se instalar, fazer reconhecimento, análise, diagnosticar tudo o que precisa para que então o cientista político possa tomar as decisões, as diretrizes e colocá-las em práticas. Para quem não é conhecido no meio político, o que é que deve fazer? Olha, deve então triar, deve passar por uma consultoria profissional para que então esse especialista ele possa apontar quais são os passo a passos que as pessoas devem tomar, essas pessoas que pleiteiam adentrar na vida pública, e em cima disso eles vão orientar, vão facilitar, vão abrir caminhos. Por quê? Porque trata-se então de pessoas que estudaram para isso. Foram pessoas que por muito tempo estiveram academicamente e esforçadamente se debruçando em livros, em experiências, em teses, teorias, e essas pessoas são as preparadas, né? Então são essas pessoas. Deve sim, nada com amadorismo, nada com improviso. Tony, quando a gente fala em colocar o nome à disposição para alguma candidatura, quando se fala para candidatura a vereador, nós já temos aí vários pré-candidatos, muitas pessoas que já colocaram seu nome à disposição para a eleição de 2020. Mas quando a gente fala da candidatura a prefeito, especificamente, não estou falando de Salgueiro, mas também de toda uma região, há um certo sigilo, há uma certa dúvida de colocar logo o nome do candidato para o povo ter como opção. Por que dessa estratégia de demorar um pouquinho mais para se colocar quem é candidato na majoritária? Olha, os partidos políticos, eles se preservam, né, mediante circunstâncias. Há um exemplo, um prefeito de uma cidade, ele coloca vários nomes em exposição. Tendo ele rejeição, aceitação excelente ou péssima, né, ele coloca e ele faz o tipo uma isca, né? Então ele coloca determinadas pessoas para servirem de iscas a ele. Essas pessoas, por não terem esse acompanhamento, essa visão ampla, né, que somente quem trabalha no nível estágio superior na política é que pode identificar isso com muita facilidade. Então é visto em que são postos alguns atores, alguns personagens à disposição. Então essas pessoas elas ficam comentadas, arranhadas, por quê? Porque aparecem, né, subsídios negativos de cada personagem. Enquanto isso, o principal, ele fica reservado, ele é beneficiado porque ele está sendo preservado. A tática é praticamente essa, e isso é o motivo de não se apresentar
rapidamente o titular, então, que vai pleitear as É eleições. para não queimar o nome? Exatamente, popularmente queimando, exatamente. Tony Luiz é consultor político, é o nosso convidado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar 38710511, mandar o seu áudio no WhatsApp 98863-8610. O Manhã da Gente tem um oferecimento de Rocha Material de Construção, Festival de Tintas na Rocha. Aproveite, são muitas opções para você. A Rocha Material de Construção tem o seu Instagram, que é o @Lojas Rocha Construção. Lá você pode ver todas as nossas ofertas. A Rocha divide as suas compras em até 12 vezes nos cartões. O telefone é o 3894-2050, Rocha Material de Construção, na rua Joaquim Sampaio. Tony, a eleição de 2020 promete ser uma eleição diferente. Afinal, nós teremos fim daquelas coligações, vários partidos. Cada partido agora vai concorrer entre si. Como é que você vê essas novidades e como que os candidatos devem se preparar para essas mudanças? Inclusive, quem já é vereador já tem que se ligar nisso. É verdade, exatamente. Né? É necessário que todos, né, se atenham a esse fato, né, a esse ponto da legislação eleitoral, para que ninguém seja pego de surpresa. É preciso então que, diante esse trabalho, né, que você vai desenvolver como pré-candidato a vereador em sua cidade, né, em seu estado aí, a gente deseja imediatamente sucesso, porém a gente pede que tenha um cuidado com o departamento jurídico do partido. O departamento jurídico do partido, ele pode muito bem orientar o que é que a legislação diz a respeito do comportamento, né, e aponta quais são os riscos, os cuidados. Então, se ater estar atento com o jurídico do partido político é muito importante para que então as pessoas não caiam nas malhas da lei eleitoral, que são minuciosas. Nós temos exemplos aí de que você sair para ser candidato a vereador ou prefeito, olha, por incrível que pareça, você tem que registrar a sua URL do Facebook, do Instagram, do seu site. Então, na minha consultoria, eu já falo exatamente isso. Inclusive, eu apresento qual a gente até trabalha com a identidade visual da pessoa, a identidade digital da pessoa. Quem trabalha com a identidade visual de cada um dos nossos, né, que nós prestamos serviços de consultoria, é a JB Comunicações. A JB Comunicações tem um time de expertise, olha, muito profissional, né? São pessoas que estão na área ali, exatamente da presença digital, são designers, né? Tem produtor de fotografia altamente qualificado. Então a JB Comunicações é essa empresa que faz essa triagem dentro da Ethicus Consultoria e eleva o patamar da pessoa, vai gerenciar suas mídias sociais, e isso, sem sombra de dúvidas, é um ganho espetacular. Então, você saber que você está nas mãos de bons profissionais. Agora, né? quando a gente fala da exposição à questão das redes sociais, da própria rede mundial de computadores, nós tivemos uma grande preocupação na última eleição, que foi a eleição presidencial, que foi a questão das fake news. Muitas notícias falsas. Você acredita que nesse universo que nós temos aí da eleição municipal, que as pessoas se envolvem mais porque tem um parente que está disputando, tem um amigo, tem um conhecido, tem um vizinho, você acredita que também nós teremos essa preocupação para a eleição municipal? Olha, eu acredito que são fenômenos que acontecem, né? E a eleição de Jair Bolsonaro é um fenômeno que dificilmente ele será repetido. É um objeto de estudo científico que nós trabalhamos diariamente. Os cientistas políticos que observam com mais um olhar criterioso cada fala dele, e a gente analisa cada fala dele, por que ele falou aquilo, qual foi a circunstância, a razão que o levou a falar aquilo, e quais são os efeitos produzidos em diversas nuances da sociedade em cima daquilo que ele falou. Então tudo que ele falou repercute, reverbera, né? E a gente vai buscar o fio aonde é condutor, benéfico e negativo para a sociedade, né? E para o meio exatamente dessa questão das redes sociais, da fake news. Então a gente vai buscando isso. Então isso tem servido de estudos, de trabalhos científicos para todos nós, acadêmicos em especial. E a fake news, na verdade, ela não acontece apenas com o partido, ela não acontece apenas com o candidato. Todos estão dentro dessa malha, então todos serão pegos
né, mediante isso. Eu não acredito que um político, seja ele presidente, governador, deputado, vereador, prefeito, ele consiga manipular isso. Eu não acredito nessa fake news. Eu acredito numa fake news que uma pessoa idealizou, que criou, e ela pode ser disseminada por pessoas que estão alinhadas com aquele pensamento. Da mesma forma que uma pessoa que acredita, que espera que a salvação venha de OVNIs, ele automaticamente vai buscar no Facebook, no Instagram, ele vai buscar no YouTube, ele vai buscar conteúdos direcionados àquilo, que os extraterrestres aparecerão daqui a 2, 3, 4, 5 anos e vai salvar a humanidade, não é? Então, do mesmo jeito é isso. Então, as pessoas buscam aquilo que enxergam como positivas, né? Então, aquilo ali é que gera uma fake news. Então, quem defende aquela tese, quem defende aquele plano, quem defende aquele conteúdo, ela vai disseminar. E essa disseminação, ela sendo negativa ao olhar de outra pessoa, logicamente, quem é religioso, católico, evangélico, acredita que Deus é um outro personagem, não aquele personagem da ufologia, dos OVNIs, de extraterrestres. Então você veja que somente pessoas... Então a pessoa vai proliferar aquilo que acredita. Então o que aconteceu, na verdade, no fenômeno Bolsonaro, possivelmente não vai se repetir, ao meu ver, nas próximas eleições. As mentiras, essas tal de fake news, que isso é tão antiga, né, como sempre, a fake news nada mais é do que uma mentira, do que uma fofoca. Então isso sempre aconteceu, vai continuar acrescentando. Só que ela não vai ter o êxito que teve nas eleições de 2016 para presidente, porque ali foi um acontecimento, um fenômeno que a gente ainda vem estudando, mas já pode falar que isso não veio de uma pessoa, isso corresponde ao anseio popular. Isso veio das ruas, isso não surgiu dentro de um laboratório, nem dentro de uma universidade. Ou quando existe uma vontade popular, as pessoas costumam disseminar. Como? Quem é contra a corrupção automaticamente vai viralizar nas redes sociais algum conteúdo contra a corrupção e por aí sucessivamente. Esse é o Tony Luiz, é consultor político, está participando do Politicando na Manhã da Gente. O Manhã da Gente tem um oferecimento da Brumer. Muitas novidades na Brumer, verão 2020 Brumer. A estação mais aconchegante do ano. Vem aproveitar. A Brumer fica no Salgueiro Shopping. Você quer saber mais sobre o verão 2020 Brumer? Visite o nosso Instagram, @BrumerSalgueiro, ou ligue 3871-6161. Tá demais o verão 2020 Brumer. Politicando na Manhã da Gente. Mas, Luiz, vamos falar sobre o cenário político municipal. Por exemplo, para a eleição de 2020, o atual prefeito Clebel, ele disse que não disputa a reeleição. Já afirmou isso várias vezes. Mas, nas entrelinhas, há quem diga que o prefeito disputa sim a reeleição. Como é que você analisa esse cenário da situação para o ano de 2020? Olha, a palavra dele está dita, né? Ele deu a sua palavra de que não iria, né, pleitear, não iria para a reeleição. O que é natural para nós que trabalhamos na área, de que quem é o prefeito, ele, se já não foi reeleito, ele tem o direito à reeleição, né? Não cabendo essa possibilidade de reeleição, do prefeito, ele não indo para a reeleição, cabe o vice apontar. O vice, que é o detentor exatamente da facção política que o levou ao poder, que o levou a essa conquista, né? Não existe um ator político forte no município se não tiver um grupo político forte. Então, na verdade, ele é o prefeito da cidade, ele diz que não é candidato, mas como algumas coisas que no passado foram ditas e não honradas, é difícil, particularmente, acreditar com facilidade que ele não será o candidato. Então, eu acredito que as alianças que ele tenta costurar e vem conseguindo, né, elas podem ser suficientes. Então, eu acho que ele está se reestruturando, na minha opinião. Ele está fazendo análise de trabalho de campo externo. O campo externo que eu falei é o campo externo mais político, não social, para ver essa avaliação. Porque a tese que eu acredito que ele esteja nessa linha é de que os trabalhos de calçamento, que isso aí é
é essencial, isso aí não é uma grande obra. A grande obra seria as fábricas para gerar emprego para a cidade, não apenas calçamento, que é essencial, como também medicamentos, os postos de saúde também é essencial. Então isso não é novidade nenhuma, calçar ou colocar medicamento nos postos. Então, o que é novidade, o que importa na verdade para a sociedade é ter o seu salário mínimo todo final de mês, pagar sua conta de água, luz, energia, comprar o seu botijão de gás, pagar a sua feira ou cumprir com o seu cartão, fazer uma nova feira, é isso que importa. Então a dignidade das pessoas, ela não foi trabalhada nessa questão de geração de emprego. É o ponto máximo. Eu acredito que não seja não somente as creches que vai impossibilitar, né, que está inviabilizando a abertura, né, total, que ele diga sim que ele é o candidato. Não é apenas as 50 creches prometidas, os banheiros públicos na cidade e na zona rural. O que o impede é essa revelação logo, dizer, olha, eu sou eu candidato, porque o grupo quer e por aí vai. Vai ter esse viés aí, né? 9 horas. Mas sim, necessariamente, quem impede bastante, na minha opinião, é essa questão das empresas, do emprego, que foi dito e redito dentro dos lares de muita gente que apostou essa esperança num emprego que ainda não chegou, lamentavelmente. 9h22, Manhã da Gente, politicando, você pode ligar, participar, 9 horas 22 minutos. É o 988638610, o WhatsApp, o telefone é o 387-10511. Estou batendo um papo aqui com o Tony Luiz, ele é consultor político, está falando sobre as eleições de 2020. Olha, no PSB fala-se de uma possível candidatura do ex-prefeito Marcones, mas há quem diga também que o Marcelo Sá, que disputou a última eleição, possa sair como candidato. Ainda é um partido que não tem uma definição para a próxima eleição. Olha, na verdade é o seguinte, o candidato ideal já se tem. O candidato ideal do PSB é Marcones Libório. Não existe outro candidato ideal. Existe uma pessoa de credibilidade social maior, né, que é a ex-prefeita Cleusa Pereira. Mas o candidato ideal social é Marcones Libório. No tocante a Marcelo Sá é um homem de um caráter, olha, invejável, digamos assim. Né? É uma inveja positiva que eu falo, né? que nós falamos dessa forma. Ele tem um caráter diferenciado, é um homem honrado, um homem sério, honestíssimo, porém essa habilidade política que lhe falta, né? Ela de sobra está em Marcones Libório. Essa aceitação popular que lhe falta está de sobra em Marcones Libório. Essa opinião pública que aponta uma projeção de esperança dentro do grupo do PSB, né? que não existe exatamente em Marcelo Sá, sobra em Marcones Libório. Então isso aponta. Agora eu acredito que o governador do estado de Pernambuco, ele deseja, os olhos dele direcionam para o Marcelo Sá. O Marcelo Sá tem uma aceitação mais com o governador. O governador, ele não foi muito justo com o próprio Marcones Libório. Marcones Libório que fez um trabalho muito brilhante na cidade, no tocante ao social, né, que a gente tem que falar a verdade. Hoje nós vemos doidos, mendigos, crianças pedindo na rua que antes não tinha. Então um trabalho social que Marcones deixou é algo a exemplar-se, né? É a gente colocar no relatório histórico da cidade. Então é um ponto positivo, né? E isso aí as pessoas vêm enxergando, né? E favorecendo a ele. Mas na verdade eu vejo que o governador, ele tirou o foco de Marcones Libório, inclinou-se para Marcelo Sá. Tanto é que as questões internas de apontamentos políticos, de cargos políticos, essas coisas todas não vieram mais a ser destaque para Marcones Libório, e sim para Cleusa Pereira, e sim para Marcelo Sá. Isso aí dificultou bastante. Houve o motivo do problema do grupo interno, da crise interna do PSB foi exatamente isso. Né? Foi esse afastamento, esse distanciamento de alinhamento do governador, né? Que a derrota não foi necessariamente do Marcones Libório nas eleições de prefeito passada, mas sim do governo do estado de Pernambuco. Foi quem fez com que, ao meu ver, as eleições fossem perdidas. Muita gente disse, não, é porque a prefeitura de Salgueiro, eles estavam lá com a panelinha, eles estavam querendo ser dono do poder. Olha, na verdade não é bem isso. A verdade é que as pessoas se cansaram porque Eduardo Campos havia prometido nos seus 2 mandatos construir a PE que liga Salgueiro à Conceição das Flores, que não honrou.
né? Ela será honrada para o ano, essa PE aí. Por quê? Porque foi uma imposição, na minha leitura, que eu não tenho esse conhecimento, foi uma imposição exatamente do próprio grupo. Falou, olha, se você não concluir essa PE aqui, vai ficar difícil da gente ter um candidato, ou ter esse candidato na linha de frente, seria Marcos Libório. Eu tenho feito essa leitura, né? Outros pontos que o governo também contribuiu para a derrota, tá entendendo? Do PSB em Salgueiro, a questão do IML, que isso aí é uma coisa que está caducando, que o governador ele tem que também tomar essa decisão e concretizar essa realização, né, dessa obra tão importante. Nós sabemos o sofrimento de quem leva uma pessoa que falece aqui em Salgueiro, vai para o IML de Petrolina para trazer já outro problema. Olha, aqui tem toda a estrutura, aqui nós temos estrutura para tudo. Então, a PE, o IML, outra coisa que foi dita aí por alguns vereadores, né, que a questão da delegacia da mulher. Então tem outros pontos aí que nós deveríamos ter um olhar mais diferenciado, né? E o governador precisa tomar essa atitude, o governador precisa agir, porque as pessoas em Salgueiro estão balançando, estão sinalizando, não é? Que desejam o PSB, e isso é a minha leitura no meio social, e se por acaso essas pessoas sinalizam, agora cabe ao governador do estado fazer a sua parte. Tony Luiz, consultor político, participando do Politicando na Manhã da Gente. Um oferecimento à unidade de imagem do Pronto Socorro São Francisco. Tem um atendimento completo voltado para a saúde da mulher, com a doutora Gianine Carvalho e doutora Noila Denise, realizando consultas ginecológicas e obstétricas. Amiga, cuide bem da sua saúde com a doutora Gianine Carvalho e doutora Noila Denise. Marca sua consulta ligando 3871-4144. Politicando na Manhã da Gente. Temos recados aqui no nosso Facebook. A Graça Santos, bom dia, povo de Deus. A Edna Maria, bom dia, Tiago, um abraço para Tony, um ser humano fantástico, admiro demais o trabalho dele. O Maurício Ribeiro está dizendo parabéns, Tiago, pela entrevista. Tony aí fala com propriedade, com conhecimento. Bom dia, Tiago, bom dia, Tony, bom dia, ouvintes. Em eleição para vereador, o dinheiro ainda elege muita gente. Quem disse aqui foi o Sálvio Pereira, também um abraço para ele. Está ligado aqui na nossa programação. Mas inclusive tem um limite de gastos para a eleição e o ano que vem o TSE vai fiscalizar ainda mais. Exatamente, né? Tem limite de gastos, né? Tem, por isso que eu falei anteriormente na questão do jurídico do partido, que o jurídico do partido ele vai ter um trabalho enorme para gerenciar todos esses pontos aí, né? Limite, a questão do que pode, o que não pode, no tocante ao financeiro. Olha, a questão do fundo partidário, que o partido ele pode direcionar a verba máxima ou mínima para quem quiser. Então tem muita coisa aí que o jurídico vai ter muito trabalho nessa questão, né? Pronto, daqui a pouco a gente volta batendo um papo com o Tony Luiz, falando mais sobre política. Você pode ligar, interagir, participar do Manhã da Gente. Continue aqui na Asa Branca 91,5, a sua sintonia. Bom dia! Asa Branca FM 9h29. Amanhã é aqui na Asa Branca FM. Manhã da Gente. A unidade de imagem do Pronto Socorro. Tá todo mundo nos ouvindo aqui fora do ar também, Opa, nos bastidores. Que bom, O rapaz. pessoal tá aí, Tony, no Facebook, Obrigado, dando um abraço atenção. aí. Maurício, um abraço, Maurício Ribeiro, né? Edna Maria, Maurício, mandou. que é meu amigo, eu tenho finezas a retribuir com o Maurício. Quem é Edna Maria? Edna. Edna Maria, lá da Fazenda Alminhas, em Parnamirim, minha eterna ouvinte do rádio antigamente. Foi desses microfones aqui. Muita gente tá assistindo aqui a Que nós gente fora do conhecemos. ar. Quem mais falou aí agora há pouco? Salve Pereira. Sávio, né? Opa, Sávio, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um abraço para a Letícia também aqui do anexo aqui, da Escolinha do Legislativo, que carinhosamente também está ouvindo a gente. O vereador Flavinho também mandou um zap aqui, né? Obrigado, Flavinho. Né? Flavinho que também tem um trabalho bacana, desenvolve um trabalho muito bacana, está batalhando aí para que haja o cooperativismo, né, de reciclagem aqui em Salgueiro. O Flavinho tem buscado isso com muita força, né? Olha, ele tem desenhado projetos bacanas para Salgueiro. Tá faltando aí, né, engatar essa questão aí, mas cooperativas de reciclagem, tudo isso aí tem mais de ano que o Flavinho vem trabalhando aí. Que coisa boa. Um abraço, Flavinho, para você, um abraço para todos, né? Estamos aqui, graças a Deus. E um abraço também para os meus produtores. Eu quero mandar um abraço para Jorge Barros, que está aqui por trás das câmeras, né, que é um dos meus produtores.
né, que é o da JB Comunicações, né? Você tá precisando organizar seu casamento, seu aniversário, você está precisando então sua formatura, né? Você está precisando produzir a sua imagem digital ou presencial, você está querendo fazer um book, né? Olha, não tem outro caminho, né? Procura o pessoal da Tex Film, né? Que inclusive filma casamentos, formaturas, é um trabalho muito bonito, né? Do pessoal da Tex Film, da JB Comunicações. A Tex Film é uma empresa que está dentro da JB Comunicações. E lá tem, olha, lá tem pessoas altamente capacitadas, como também, cara, desculpa eu vender tanto meu produtor, né? Nós temos designers gráficos, é uma coisa impressionante. Também para o Leonardo, que é o da Namon Multimídia, que é o petrolinense, que também é um produtor, né, da Espos Consultoria. Leonardo, que é o da Namon Multimídia, que também tem passagens aí pela Globo Nordeste, TV Grande Rio, Band, SBT, né, Jorge? SBT, Band, o que mais? Band, SBT, TV Nordeste. Band, SBT, TV Nordeste. Agora está produzindo para a TV Continental, uma TV que vai estar em vários continentes aí. Teresina, Piauí. Em Teresina, Piauí, ele teve lá em vários canais de TV lá. Então, um abraço, Jorge. Leonardo Fonseca. Pronto, falei demais. Vamos voltando, já. Tá bom. Rapaz, que tema foi esse da redação do Enem, bem? Mudou tudo, né? Democratização do acesso ao cinema. Mas foi bom, é um tema bacana que dá pra falar. Tô dizendo, é um tema bacana que dá pra falar. Ô, Tiago, do rádio mesmo só tem você e o Luiz Carlos aqui agora, né? Eu e o Scarlett Rickson. Rickson, mas Rickson não é bem do rádio, né? Fala assim Ele do apresenta rádio. ele. Ele apresenta, eu tô do rádio um pouquinho atrás. Só você e o Luiz Carlos está à noite, né? Ele tá à noite e de manhã. Cedinho de manhã. Sim, Jorge, como foi, Jorge? Lá a live não deu certo não, né, Jorge? Mas não entrou não, por isso que eu disse a você, se esse aplicativo é apagado. Alô, Badu, bom dia, tudo bem, meu irmão? Estamos aqui, na luta, na batalha. Facebook Live. Apague, não presta não. Ele não tá usando o original não. Quem não tá? Ele tá usando esse live, presta não. Ok, Netinho, eu vi né? o link depois, viu? Deixa pra fazer o live não, né? Ele boicota você pensa em postar um negócio, quando você vai olhar não tá. Né? Tem que usar o original. Ele é um genéricozão, que os caras fazem até propaganda e aparece. Presta não, é ao vivo. É bom saber, o da minha esposa também. Esse eu baixei porque ele é menor um pouquinho, né? Ele é mais leve. O original é pesadão, é quase 200 MB, se não me engano, o original. Foi por isso que eu baixei ele, mas sabendo disso aí, Jorge. Já ficou só o original, já apaguei ele. O que quando tu viu fazendo mexendo com o celular, era uma aceleração de limpagem que tem aí no sistema. Ele limpa dados, cache, essas coisas. Tem mais de 1 GB eu liberei aí de espaço. Só de história, só de navegação, eu liberei mais de 1 GB aí. Aí dele mesmo na configuração tem lá. Limpar a cache, limpar a memória, ele limpa. Final de semana já grava na Badu, 9h34. Voltamos com a Manhã da Gente. Politicando na Manhã da Gente. No quadro Politicando na Manhã da Gente, estamos falando sobre a eleição 2020 com o convidado Tony Luiz, que é consultor político, fazendo uma análise de todo o cenário que nós temos aqui na nossa região. Tony, fala-se muito sobre a terceira via, alguns nomes já se apresentaram, inclusive um deles esteve há poucos dias aqui no nosso programa, que foi o Márcio Nemédio, que inclusive foi candidato na última eleição, disse que é candidato também nessa eleição. Outros nomes surgem para a eleição de Salgueiro, por exemplo, o Márcio Nemédio, o Ricardo Oliveira, lá do PMN também, que há a possibilidade de ser candidato, o próprio Paulo Afonso, que foi prefeito do município de Salgueiro, anda na cidade de Salgueiro dizendo também que é pré-candidato a prefeito. Fala-se no nome, por exemplo,
de Dr. Cacau, presidente municipal do PT, pode sair também numa candidatura, seja ela na majoritária para prefeito ou vice, também há essa possibilidade. Outro nome que surge é a vereadora Paizinha Patriota, o presidente da Câmara, o Georgia Reis, também é um dos nomes colocados para ser pré-candidato. O empresário Fábio Lisandro, que foi candidato a deputado estadual também na última eleição. Enfim, são muitos nomes ainda, muita coisa ainda vai rolar para sabermos quantos candidatos nós teremos. Você acredita que nessa eleição de 2020 nós teremos, como na última eleição de 2016, somente 3 candidaturas, ou você aposta que teremos mais que isso? Bom, primeiramente nós temos aí muitos candidatos e nenhum com um projeto para Salgueiro. Um projeto que consiga promover Salgueiro, consiga desenvolver Salgueiro nos próximos 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Ninguém chegou até agora apresentando nenhum projeto. Não sei qual motivo, apenas talvez estejam especulando seus nomes e a aceitação vai vir na frente. E no tocante essa questão do quantitativo de pessoas, né, que poderão chegar sendo afunilado, esse quantitativo aí, apenas 3 pessoas estarão como pré-candidatos a prefeitos aqui em Salgueiro, né? Tem o nome de Paulo Afonso, que diz que vai ser candidato de todo jeito, né? Ele é do Democratas. Eu tenho uma leitura a isso, tenho uma leitura para a Nemédio, tenho uma leitura também para essa nova terceira via que surgiu aí, que é composta por alguns vereadores, que é composta por Dr. Cacau. Então, cada um desses eu tenho uma leitura diferenciada a fazer. Por exemplo, Paulo Afonso, na verdade, ele ainda não está no Democratas. Ele ainda não migrou por Não, ainda não está. Ele quer ser candidato pelo Democratas, né? Mas ele não depende somente dele, da vontade, né? Tem um diretório, né? O diretório municipal é quem decide. Até porque o Democratas é exatamente de um primo dele, né? Que é de Florisberto Sampaio, Fofô, né? Que está a linha desse partido. É o mesmo partido que está o vice-prefeito. Então há uma condição de ele ir e talvez não conseguir ter o apoio pelo fato de que os leões estão agregados ali à situação. Então, como ele será candidato? Né? De que forma? Qual partido irá aceitá-lo? Então, as leituras que nós podemos fazer é que Paulo Afonso ele vai ter que buscar um partido que oferte esse apoio a ele, e o partido só ofertará apoio com condições reais de um apoio de uma via forte. Em Salgueiro só tem 2 vias fortes, né? É o partido dos Leões e o partido da Zebra. Não tem outro partido forte, né? Então Paulo Afonso, se ele não conseguir, como qualquer um outro grupo, como qualquer um outro pretenso candidato a prefeito, se não tiver o apoio de um desses 2 poderes políticos aqui de Salgueiro, é nadar no seco, não vai conseguir chegar a nenhum canto. Então Paulo Afonso ele busca, porque ele sabe muito bem, ele é experimentado, foi um bom prefeito, inclusive um dos melhores prefeitos de Salgueiro já teve, foi Paulo Afonso Alença Sampaio. E ele tem que buscar um partido. Então o partido tem um fundo eleitoral, um fundo partidário, e tudo isso representa finanças. E isso é preciso ter lá na frente finanças para poder tocar o barco para frente. No tocante a Nemédio, o Nemédio permanece, que é o persistente, digamos assim, mas Nemédio ele tem uma vontade muito grande, mas ele não consegue passar aquela segurança, ele não tem um poder de convencimento mínimo. Ele convence algumas pessoas momentaneamente, ele não consegue convencer as pessoas, mas é um homem extremamente capacitado, que se Nemédio tivesse tido uma consultoria há 2 anos atrás, e ele tivesse seguido essa consultoria, tivesse investido nele mesmo como político, não como empresário, né? Não como empreendedor, ele estaria hoje numa situação muito confortável, porque seria conduzido pelos melhores caminhos, e aí então ele estaria. No tocante ao menino Ricardo, né? Ele primeiro ele tem uma força de vontade muito grande, né? Ele criou ali alguns adeptos, né? Que admiram o seu linguajar, e nada mais ele, na minha opinião, ele copia viu os políticos falando bem, aquela coisa toda. Não tem nenhum tipo de preparação, que deveria primeiro ganhar para vereador, para começar a seguir seus passos, ver como é que funciona, porque é preciso isso. Tem a tal da hierarquia, ninguém vai ser prefeito. Você pode até questionar, mas Clebel foi prefeito? Mas Clebel ele teve um teste aí, inclusive até
um desconforto com uma eleição passada, com outro candidato, porque o Já temperamento... tinha sido candidato em outra, Ele foi candidato a vice de Ercílio na outra Ercílio. passada, mas a forma temperamental de convivência, que isso é uma coisa natural dele, ninguém muda ninguém, né? As pessoas querem resolver os problemas dos outros, né? Sendo ele tem que tomar consciência que ele mesmo é quem tem, ele não tem capacidade de resolver nada fora ao seu alcance, o seu eu. Então você só muda você não tem condições de mudar. Então o plebeu tem aquele temperamento que é atritoso, digamos melhor assim, e né, ele está tocando. Então o menino lá, o Ricardo, ele deveria passar por essa escola, esse percurso, esse caminho, né? E Ricardo precisa se preparar para daqui uns 4 anos mais na frente ele começar a aprender com profissionais a como angariar votos, como andar na política. Porque visitar casas, como todo mundo vem visitando, isso é uma coisa que a gente faz. Eu posso lhe visitar, eu posso estar entrando, tomar um café e dizer que pretendo ser. Isso não agrega em nada. O que Salgueiro, na verdade, está precisando, foge do conhecimento e da vontade de todos esses que estão aí. Salgueiro está precisando de algo mais concreto. Salgueiro está precisando de pessoas que sejam agregadoras, conciliadoras quando estiver no poder. E infelizmente as pessoas não têm essa visão. Essa visão foi posta pelo prefeito de Serra Talhada, porque ele teve a visão, pegou pessoas novas, porém capacitadas com essa visão. Foi desenhado um plano estratégico, olha, nós estamos aqui e daqui a 4 anos nós temos que estar ali. E daqui a 8 anos nós vamos chegar aqui. Então foi desenhado um plano estratégico para a cidade. E está sendo honrado. Por quê? Porque tem equipe, tem pessoas preparadas. Não tem pessoas amadoras, são pessoas experimentadas, pessoas que estão com formação acadêmica em cada área. E aqui, pelo contrário, em outras cidades, tiram-se as pessoas experimentadas. Olha, quem é para ser um secretário de obras é um engenheiro, né? Quem é para ser um secretário de agricultura, na verdade, pode ser um agricultor? Pode, porque tem que gerenciar primeiro que tudo. Mas, na verdade, tem que ser uma pessoa formada, especializada naquela condução. Porque tem muitas vertentes em cada secretaria, em cada pasta, que você tem que saber. Né? Como é que você vai fazer um trabalho se você, por acaso, você não tem um conhecimento profundo? Então você vai passar a um vexame muito grande. Então, voltando ao assunto, então esses pretensos candidatos, como o próprio Dr. Cacau também, que eu acho que é essa terceira via que está se formando, com George, com alguns pequenos empresários que, na verdade, vêm tomando suposições políticas arregado de vinhos e uísques em suas mansões e, na verdade, você não sabe a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que as pessoas estão passando fome na cidade. Vá para o Riachinho, vá para a Pimenta 4, 5, vá para o Alto das Abelhas, vá para o interior do município, né? Porque você fala de fome com quem já passou fome. Se você não passou, você não tem que entrar nessa conversa. Então você tem que analisar, você tem que pesquisar, você tem que diagnosticar isso, de que maneira você vai resolver. E não se resolve isso arregado de picanha, de lasanha, de muita coisa gostosa em suas mansões regado de vinhos e uísques. 9h44, Manhã da Gente, politicando, consultor político Tony Luiz é quem está hoje fazendo análise sobre a eleição de 2020. Lembrando, gente, que o Manhã da Gente é um oferecimento do Lojão das Clínicas. Inclusive, quero dar um recado para você. Sabia que no Lojão das Clínicas tem tudo em material hospitalar? Você não precisa ir tão longe. Você no Lojão das Clínicas fica dentro da Farmácia Saúde do Trabalhador. Vai encontrar materiais ortopédicos, temos jalecos, cadeiras de banho, cadeiras de rodas. Tudo que você precisar de material ortopédico em Salgueiro pelo menor preço da região, você vai encontrar no Lojão das Clínicas, dentro da Farmácia Saúde do Trabalhador. Fica ali ao lado da Sorte do Sertão, no centro da cidade de Salgueiro. Então você pode estar também lá no Lojão das Clínicas, e com certeza segurança, encontrando sempre os melhores produtos aqui da nossa região. Então, Tony, a eleição, a gente falou agora há pouco sobre muita majoritária, mas o que nós teremos, na verdade, que a gente já deu inclusive para sentir o quanto vai ser disputada a eleição para vereador, foi essa eleição para conselheiro tutelar. Nós já tivemos aí um embate muito grande, uma eleição bem concorrida, polêmica também, e deu para notar que realmente a população se envolve muito nessa eleição municipal, e principalmente quando se fala para vereador. Por exemplo, agora para vereador a gente vai ter o fim das coligações. Então, quais são os cuidados, Tony, na hora de se filiar a um partido? Digamos que você vá se filiar a um partido pequeno, um partido considerado no Brasil nanico, como assim falam os políticos,
quem está também no meio político. Quais os cuidados nessa hora dessa filiação? Você pode até se complicar, de repente ir para um partido que não tenha quem puxe votos também, e no final das contas, quando puxar o coeficiente eleitoral, você não ter um número de votos suficientes para ser eleito. E tem muita gente também, Tony, que vai ter que migrar de um partido, porque não vai ter condição, por exemplo, de um partido grande eleger um número tão expressivo de vereadores. Exatamente. É algo um pouco complexo, né? Desde a escolha do partido, muitas são as pessoas em que me procuram, ligam para mim, mandam WhatsApp, que partido eu devo escolher, que partido eu devo ir, e na verdade, olha, não vai para nenhum partido agora. Mas eu vou ser candidato a vereador, digo, olha, fala isso só para mim, não fala mais para ninguém, porque você começa a ter um desgaste natural, né, quando você se expõe, né, e isso aí faz com que as pessoas possam vê-lo com outro olhar, com outros interesses, aquela coisa toda. E no tocante às eleições que ocorreram recentemente para conselheiro tutelar em todo o Brasil, aqui em Salgueiro houve realmente uma mobilização muito grande, e dali sairá um ou dois pré-candidatos a vereador. Essa confirmação eu já tenho de um deles, né? Já entrou em contato comigo e conversou comigo, eu pretendo. Então, um que não ganhou, uma pessoa que não ganhou e um que está dentro já me confirmou que pretende sim entrar para candidato. Vem me pedindo conselhos, aquela coisa toda, o que eu devo fazer, e eu tenho dito, olha, não se manifesta agora, fica na calma, não entra em nenhum partido, está afiliado a algum partido, exatamente por quê? Porque o quantitativo de vereadores, eles têm que ser uma espécie até de cronometrado, porque o partido ele vai querer eleger o quantitativo que ele deseja. Há estudos para isso, né? E, no entanto, não vai aceitar pessoas que possam atrapalhar. No tocante, tem pessoas que estão filiadas a partidos, pessoas discretamente, e estão vindo aí com muita força. Eu tenho um contato com um mega empresário da cidade, uma pessoa muito conhecida, que vai vir como candidato a vereador, e essa cadeira cativa já vai ser dele. Ele já vai entrar eleito. É uma pessoa que já teve envolvimento político e que vai entrar. Conversou comigo e eu disse, olha, a tua cadeira está certa já, né? Por quê? Porque a amostragem pública que você tem é muito positiva, não há nada que contradiz a tua personalidade, e em cima disso vai haver um legislador que vai apoiá-lo, um atual legislador. Então, quer dizer, e nós temos aqui, eu tenho aqui citado, né, duas jovens já me procuraram, uma faz faculdade aqui, também de uma família razoavelmente tradicional, que é candidata e está fazendo as contabilidades dela. Então você veja que vai dar uma mexida muito grande. As pesquisas apontam que 50% a 60% das câmaras de vereadores vai ter uma reviravolta aí, vai ter uma renovação. Então, o que está faltando aí? Está faltando exatamente uma organicidade, né, de projetos. Tem muita gente que está fazendo alguma coisa em seus trabalhos legislativos, porém não consegue apresentar com qualidade, não consegue fazer a entrega para a sociedade, isto é, apresentar e não apenas apresentar com qualidade, com profissionalismo, que essa é a proposta da empresa Naman Multimídia, que está ao nosso lado, da JB Comunicações, e apresentar essa proposta de levar qualidade, e não apenas entregar, manter essa qualidade. E como manter? A gente passa através da nossa consultoria permanente, a gente passa e consegue deixar você, né, numa situação muito confortável socialmente, perante a todos da comunidade. 9h49, Manhã da Gente, já estamos aqui na reta final do programa. Daqui a pouco temos a Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Mas eu tenho um recado para você que acompanha o Manhã da Gente. É de Juazeiro do Norte a mais nova faculdade de excelência em odontologia do Ceará. Faculdade SECAP Odontologia, nota máxima no MEC. A única do interior do estado com completo serviço de diagnóstico por imagem e tomógrafo de última geração. A única do interior do Nordeste exclusivamente de odontologia. A única do interior do estado com mais de 1.000 dentistas pós-graduados. Vestibular, 1º de dezembro. Faculdade SECAP Odontologia. Para você amar, para você crescer. Informações www.faculdadesecap.edu.br. Tony Luiz, o nosso convidado hoje no Manhã da Gente. Tony, quer dizer que a partir de agora o político já deve estar se preparando para o ano que vem. Isso, tem que se preparar. E de maneira muito profissional, não é isso?
Não adianta você, por muitas vezes, achar, olha, eu tenho muito conhecido, olha, minha família é grande, eu tenho 4 compadres, eu estudei em tal escola, meus colegas gostam de mim. Não é bem por aí. As pessoas não votam porque gostam de você, porque estudou com você, ou porque é seu vizinho. As pessoas não votam por aí. Tem outra coisa, outros fatores por trás que a gente apresenta quando então é contratada a Éticos Consultoria, que é a nossa empresa. A importância de se fazer uma pesquisa entre os nomes que são colocados para uma disputa, para uma majoritária. Já estou vendo aí muito partido se movimentando, muita gente já fazendo pesquisa para ver como é que está o nome daquela pessoa para ser candidato, como é que está a aceitação também das pessoas. Eu acredito que daqui até a convenção serão muitas pesquisas, muitos dados para sabermos aí quem vai ser candidato ou não. É uma leitura que é extremamente positiva, ela que ilumina a nossa caminhada, a pesquisa, né? E é preciso fazê-la, né? Agora tem um time, né? A pesquisa ela tem um time, ela tem um momento certo, porque uma ocasião de final de ano, dezembro não é um mês ideal para se fazer pesquisa, janeiro muito menos, né? Então tem que ver ali o espaço entre o time de janeiro e o carnaval para se fazer uma pesquisa. E depois do carnaval tem um limite também de dias para que então a gente possa fazer nova pesquisa. Então, isso, inclusive, pesquisa está no conteúdo, no nosso bojo da Éticos Consultoria Política, né? Nós também temos empresas credenciadas, empresas sérias que estão associadas à nossa empresa, que prestam esse serviço. E as pesquisas, é claro, elas são de alta relevância, né? Nós trabalhamos com o empirismo. O empirismo é exatamente isso, porque somente um profissional com a formação acadêmica em ciências políticas ele consegue fazer a leitura e consegue fazer as comparações para tomar exatamente as atitudes, para planejar ações, para planejar, arquitetar e levar para a sociedade, para apresentar ao político e apontar os melhores caminhos. Então é exatamente isso. Então, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu sou consultor político. Eu vejo aqui na região professores, não é? Radialistas, né? Pessoas que dizem, eu sou consultor político. Não é bem assim. É pessoas que fizeram um cursozinho de marketing, essa coisa toda, marketing político, um cursozinho intensivo e acham que é isso. Não é bem assim. Tem um estudo, os cálculos matemáticos muito profundos. Nós trabalhamos com cálculos matemáticos, nos debruçamos para fazer uma leitura muito minuciosa. Uma leitura errada de uma pesquisa ou um apontamento errado para a extração da coleta de uma pesquisa pode comprometer toda, a partir de agora, pode comprometer até o final da campanha e o prejuízo ser máximo. Perca de tempo, prejuízo financeiro, desgaste moral, social e até mesmo espiritual. Então não se envolvam. Aquelas pessoas que se dizem consultores políticos, é preciso que se apresentem como cientistas políticos academicamente formados. Caso contrário, não aceitem esse tipo de proposta, porque é um risco muito grande. E a gente não pode brincar com política, a gente não pode brincar com a sociedade. A sociedade está precisando de coisas concretas. E o que é concreto é aquilo que é eficaz. É aquilo que se fala a verdade. E os dados apontam verdades. A gente transmite as verdades e apontam as soluções. Problemas e soluções são expostos na mesa para que os políticos possam tomar suas decisões. Chegamos aqui ao fim do programa Manhã da Gente. Tony, muito obrigado por ter sido nosso convidado dia de hoje, falar sobre política, sobre eleição. Foi um prazer receber. Olha, Tiago, eu que agradeço bastante aí, né, pelo convite que você me fez. É muito salutar vir aqui novamente, conversar contigo. Estou à disposição. Eu quero aqui mandar um abraço para minha esposa que está me ouvindo agora, a Mercedes. Quero mandar um abraço para os meus amigos particulares, amigos anônimos, né? Aquele abraço muito grande, muito obrigado pelo carinho. Tem muitas pessoas que compartilham os meus trabalhos aí nas redes sociais, compartilham nos Facebooks, Instagram, quer dizer, muito obrigado pelo apoio moral e acima de tudo, mais uma vez, aos produtores da Éticos Consultoria, que é a JB Comunicações, né? E também a Namão Multimídia, que é uma empresa petrolinense que está aqui em Salgueiro, que é uma produtora de alto nível que está produzindo trabalhos para toda a região.
Quero dizer que a Éticos Consultoria atende prefeituras e câmaras de vereadores do Norte e Nordeste brasileiro, online por muitas vezes, e nós direcionamos, coordenamos pré-campanha política eleitoral. Então, se você vai sair para vereador, prefeito, ligue para a Éticos Consultoria, nós atenderemos você, levaremos para a nossa base, para a nossa estrutura física que temos aqui em Salgueiro, para que você conheça toda a nossa estrutura, os nossos profissionais, e você tenha a melhor condução, a melhor orientação para que você tenha uma campanha profissional, que trabalhe a sua identidade, a sua presença digital, que trabalhe a sua forma comportamental, que você comece a modificar seus hábitos, ter uma oratória saudável, convincente, para que você tenha pesquisas a preços realmente justos, para que você tenha um trabalho muito profissional. Então, a Éticos Consultoria, o telefone é o 87, que é Pernambuco, código 87 988240190. 87 988240190. Esse é o WhatsApp da Éticos Consultoria, é o meu particular, fala diretamente comigo. Um abraço para você, Tony, muito obrigado a todos, um ótimo dia. Continue na Asa Branca, vem aí o Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Bom dia! 9h56. Você ouviu na 91,5? Gente, continue conosco. Afinal, sua manhã é aqui.